Salmo 42, a partir do versículo 1 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas dentro de mim, e se me derramam a alma, de como eu passava com a multidão pelo povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadubas, das tuas cachoeiras, das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagas me passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, e à noite comigo estás o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: e o teu Deus, onde estás? Por que está abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Te louvamos, Pai, neste dia, nesta noite, neste momento, neste lugar. Queremos dizer que o Senhor, meu Deus, é o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Tu és aquele, Pai, que nos criou, que nos fez para louvor da Tua glória. E nós estamos aqui nesta noite com o único e exclusivo propósito de dizer que Tu és Deus. O único e exclusivo propósito, Pai, de prestar ao Senhor um culto de louvor, de gratidão ao Senhor, digno de toda exaltação, toda honra, toda glória. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada um. Alcança cada um nesta noite com esta palavra, torna essa palavra viva, torna essa palavra eficaz. Traz esta palavra, Senhor, do papel para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso espírito. Meu Deus, não queremos sair daqui da mesma forma, nós queremos receber do Senhor algo novo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Por isso, alcance cada um, ó Deus, que está aqui nesta noite. Não é por acaso que eles vieram. Não vieram por acaso aqui a este lugar, por um convite, mas o Senhor mesmo que trouxe, porque o Senhor tem algo de especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, este texto é uma das preciosidades da Bíblia, é uma das joias raras, é uma pérola, é uma riqueza, este texto. A gente lê esse texto e a gente fica reanimado, reavivado, traz algo ao nosso coração, traz algo à nossa vida, traz algo ao nosso viver, anima a nossa fé, a nossa esperança, nos dá visão nova, sonhos novos. Então é uma pérola esse texto, é algo assim maravilhoso de Deus, que Deus tem reservado a nós dentro da palavra. E é interessante que o Salmo 42, na verdade um cântico, um poema, ele não é só o Salmo 42, é o Salmo 42 e o 43. Se a gente olhar, tem um versículo que se repete, e esse versículo é então o refrão desse poema, desse cântico. Versículo 5, versículo 11 e o versículo 5 do 43 são os mesmos. É o refrão, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, o meu Deus. Então esse salmista, o filho de Corá, ou em outras versões, filho de Coré, ele está clamando ao Senhor e ele está cantando ao Senhor. Há uma angústia na alma. Mas ele fala: por que está abatida, ó minha alma? É um grito de socorro, um grito de lamento, um grito de misericórdia. Então ele repete esse refrão: por que perturbas dentro de mim? Porque ainda eu espero no Senhor e eu ainda o louvarei. Ele tem a esperança de que vai voltar a louvar ao Senhor, porque ele foi escrito por este homem, filho de Corá. Ele é da tribo de Levi, da linhagem de Asaf.
A função deste homem, desta família, desta linhagem, era louvar ao Senhor. A função deste homem era entoar cânticos a Deus, era estar na presença do Senhor, na igreja, louvando ao Senhor. Filho de Levi, da tribo de Levi, os levitas, da linhagem de Asaf, então faziam os cânticos ao Senhor e louvar ao Senhor. Ele nasceu com este propósito. Este homem nasceu com este propósito de louvar ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele nasceu com este propósito de ser um adorador, de estar na presença do Senhor com alegria na alma, com um cântico novo nos lábios, acordar de manhã já louvando ao Senhor. Este homem nasceu com este propósito. E eu quero dizer para você que também você nasceu com este propósito. O propósito de estarmos aqui nesta terra é louvar o nome do Senhor. O propósito de estarmos aqui é de ser um adorador. O propósito de estarmos aqui é acordar de manhã com um cântico novo nos lábios, dizendo que Deus é Deus e não há outro. Este é o propósito da nossa vida, de ter sempre nos nossos lábios um cântico de louvor, independente da circunstância e da situação. Sempre nós temos que estar louvando ao Senhor. Sempre este homem estava na presença do Senhor, louvando, entoando cânticos. Sempre com um cântico novo, sempre com alegria. Ele retrata isso nesse texto que nós lemos. Agora, de repente, este homem se vê distante do Senhor. De repente, ele já não está mais na presença do Senhor. De repente, ele já não está mais no templo adorando. De repente, seu coração já está frio, gelado. De repente, a sua boca, que sempre estava aberta com um cântico novo, está fechada. De repente, os seus lábios já não conseguem louvar e adorar com alegria. De repente, aquele cântico que saía da alma esfriou, não sai mais. Este homem começou a viver desse jeito. A gente não sabe por quê. Queridos, não existe coisa pior na nossa vida. Não há algo pior na nossa vida de que quando o nosso coração perde a graça do Senhor. De que quando o nosso coração perde a unção do Senhor, a presença do Senhor, a mão do Senhor nos tocando. Não há coisa pior de quando os nossos lábios param de louvar ao Senhor. De quando os nossos lábios param de adorar ao Senhor. De quando a nossa alma se esfria. De quando aquele fervor que tinha se apaga. Não há coisa pior, queridos, do que viver prostrados diante dessa situação que este homem estava. Frio, gelado e distante. E lembrando de um dia como ele adorava o Senhor e como que agora a alma dele está abatida. Por algum motivo, ele se esfriou espiritualmente, distanciou do Senhor. Estava experimentando agora uma solidão, um gosto amargo dessa solidão, desse distanciamento, dessa frieza na alma. Com a alma adoecida, este homem virou um verdadeiro saudosista e começou a só lembrar das coisas passadas, das bênçãos passadas, dos testemunhos passados, das coisas boas do passado. Lembrando de uma época que o relacionamento com Deus era a coisa mais satisfatória e rica da sua vida. Como que era bom o Senhor, ir com o povo pela rua, louvando ao Senhor, entoando cântico, indo até a igreja. Ele começou a lembrar dessas coisas, mas ele não suportava mais essa situação. Ele não suportava mais esse confinamento, porque ele saiu da casa do Senhor, voltou lá para o lugar onde que morava, próximo do Monte Hermon, estava vivendo ali naquela região, distante do Senhor. E ele não aguentava mais essa prisão na alma. E ele então começa a clamar ao Senhor. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele começa a clamar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando a vida clama por Deus. Quando a vida clama por Deus. Não sei como que está a sua alma, o seu coração. Mas se há um clamor por Deus, é sobre isso que eu quero falar. Quando a vida clama por Deus, em primeiro lugar, quando há sede na alma por água viva, quando há sede na nossa alma por estar na presença do Senhor, você vai começar a clamar pelo Senhor, a sua vida vai começar a clamar, você vai começar a clamar, o seu coração vai ficar sedento, você vai começar a falar como este homem, porque está abatido a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda estarei na tua presença com alegria. Quando a vida clama por Deus, há sede na alma por água viva. O versículo 2, a partir do versículo 1 e o 2, ele fala: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Senhor.
E ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. Esse animal, a corça, ele pega como exemplo que era um animal que vivia naquela região. E tem umas características neste animal que este homem começa a olhar e observar e fazer como uma semelhança da vida dele de adoração e a semelhança daquele animal em busca de água. Este animal vivia nos montes, lugares mais altos, justamente para fugir do predador. E ele ficava lá o máximo de tempo que ele conseguia suportar. Então ele não aguentava mais, ele descia à procura de água. Mas esse animal ele tinha um privilégio de ter um faro apurado, de sentir cheiro das águas distante. Então ele já ia correndo, porque ele sabia exatamente o local onde que tinha água. E a água ele usava para duas coisas. Uma realmente é para matar a sede. A outra, ele pegava as águas correntes, como diz o texto, e ele mergulhava nessa água também para se esconder do predador e para perder um pouco do cheiro que atraía o predador. Então esse animal tinha essa característica. E outra coisa, esse animal não suporta o confinamento. Esse animal não suporta o confinamento. E ele sente o cheiro da água a quilômetros de distância. E é capaz ainda de perceber água, não na superfície, até mesmo embaixo da terra. Ele sabe que tem água ali. Então ele corria pela vida. Corria atrás da água pela vida. Ele tinha que tomar água, já estava no limite. Então este homem, ele começa a olhar para este animal e se comparar a este animal. Eu preciso de água, Senhor, mas eu preciso de água viva. Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso da tua alegria. A alma dele estava com sede. Ele estava lutando pela vida como aquele animal, que estava lutando para sobreviver. E ele começa a lutar pela vida. Há momentos que nós temos que lutar muito pela nossa vida. Há momentos que a nossa vida está por um fio. Tem uma história de um pastor, não sei até que ponto é verdadeira, mas eu só li a ilustração. Ele fala que foi visitar um irmão no interior que estava estava bem mal no hospital. E ele estava todo entubado porque precisava de oxigênio. Então ele não conseguia falar, mesmo também por causa dos tubos que estavam na sua boca e no seu nariz. E aqueles tubos alimentavam com oxigênio. Se tirasse aquilo, ele morria. Então aquele pastor foi até aquele hospital e foi visitar aquele irmão, pegou um texto da palavra quando entrou no quarto e começou a ler o texto. E de repente aquela pessoa começou a fazer sinal, balançar os braços, e o pastor: calma, irmão, vou orar por você. Pode ficar tranquilo. E continuou lendo o texto, e ele balançava mais ainda. E o pastor continuou lendo o texto. E de repente ele pediu à pessoa que estava lá no papel, escreveu e entregou. O pastor pegou: pode deixar que eu vou fazer a oração por você. E colocou o papel no bolso. E ele continuou lendo o texto, eu acho que ele estava lendo, era o Salmo 119, porque tanto... E aí acabou de ler o texto, quando ele acabou, o homem já estava morto. E ele, comovido, fez o funeral com a família e tudo mais. E depois, um certo tempo, ele pegou o terno que ele estava naquele hospital. Enfiou a mão no bolso e tinha um bilhete. E o bilhete estava escrito assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor está pisando em cima da mangueira de oxigênio. Eu quero respirar. Aquele homem estava lutando pela vida. E talvez uma comunicação, um diálogo melhor funcionaria, não? E às vezes dentro da nossa casa, nós estamos lutando pela vida, com as nossas próprias forças, mas falta comunicação, falta diálogo, e aí nós perdemos por coisas mínimas, por uma falha de comunicação. Havia sede na alma daquele homem, e ele pedia socorro. E ele gritava por socorro. Lamentavelmente, muitas pessoas estão secando interiormente, queridos. Muitas pessoas estão se secando por distanciar do Senhor, da fonte de água viva. Passam sede, morrem de sede, mas não buscam o Senhor. Fisicamente estão até aparentemente bem, mas por dentro estão desfrutando aí de uma sede que corrói a alma. Estão doentes por dentro. Você já passou por algum esfriamento espiritual? Na sua vida você já sentiu isso? Sentiu distante de Deus, uma alma dolorida,
uma solidão, uma angústia, um vazio no coração. Quantos de nós já não vivemos esse momento? Quantos de nós já não passamos por isso? Momentos de decepção, de tristeza, desânimo, momento que não tem prazer nem de sair de casa. Apatia, temor, sem alegria, sem ânimo. Sem forças para lutar. Sem forças para reagir. Precisa de alguém para ajudar, para empurrar, e mesmo assim é difícil. Normalmente, nesses momentos, as lágrimas que são o nosso alimento. E aí aumenta mais a angústia e chega até uma depressão. E como diz a palavra que nós lemos, um abismo puxa outro abismo. Um caos chama outro caos. Outros entram neste estado de apatia por causa da influência deste mundo. E olha que este mundo está muito difícil. As coisas aí fora estão muito difíceis. E isso está entrando até dentro da igreja. Isso gera apatia, isso gera distanciamento, isso gera um distanciamento. E a gente começa a fazer algumas coisas que eles estão fazendo lá e que nos cria uma barreira no nosso relacionamento com Deus e vai criando essa sede. E nós precisamos fazer alguma coisa. Outros têm amigos que não são crentes e querem fazer a mesma coisa. Ambiente de faculdade, ambiente de escola, isso contamina. A nossa casa ela tem que ser lugar de manifestação da graça de Deus. A nossa casa tem que ser lugar onde o Espírito Santo ele tem primazia. A nossa casa tem que ser lugar onde que a adoração é verdadeira. E infelizmente isso distancia as pessoas. A gente vê pessoas crentes, festa de aniversário, 15 anos. E aí faz a balada toda. E convida para tocar o som a irmã missionária Madonna. O irmão evangelista... Fala um nome aí que eu não... Michel Teló. Chama o irmão lá que é forrozeiro, que eu não sei o nome. E aí nossa casa abre as portas para isso. E quando a gente percebe que não, os nossos filhos já estão distantes do Senhor. Nós que temos que ver o perigo, como foi aquele texto que nós lemos agora, nós deixamos o perigo entrar. E aí Herodes vem para ceifar os nossos filhos, para matar os nossos filhos, e nós estamos vendo os nossos filhos sendo mortos pelas esquinas aí da vida. Mortos espiritualmente, apagados, frios, distante do Senhor, já não tem sede na alma, já não tem amor. Já vir para a igreja é um peso, ir na célula é um peso. E quando nós temos uma manifestação dessa, como o pastor Luiz está fazendo, nós temos que incentivar os nossos filhos. Vai lá, filho. Nessa manifestação que teve agora, a última que teve aqui em Vitória, o Lucas, que está na UFS, ele foi, assim como tinha um grupo de evangélico ali, e eu acho que é ali que tem que ser trabalhado realmente. Então eles decidiram sair também, ir à rua, mas com um objetivo. Eles iam orando o tempo todo pelo país, pelo Brasil. Em todos os momentos da passeata, eles vão estar orando. E aí, nesse sentido, eu falei, Lucas, pode ir orar. E ele foi e orou. Nós temos que trazer no coração dos nossos filhos essa sede por Deus, esse desejo de estar na presença do Senhor, de louvar ao Senhor. Não esqueça que você foi criado, você nasceu para louvor da glória de Deus, você nasceu para louvar ao Senhor, você nasceu para ter um cântico de adoração nos lábios. E muitas das vezes esses ambientes esfriam a nossa alma, abate e nos torna distante do Senhor. Segundo lugar, quando a vida clama por Deus, quando a alma está abatida, versículo 5 ele diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Este homem estava prostrado, queridos, mas não mais prostrado diante de Deus, não mais prostrado em oração, em louvor, em adoração, mas ele estava prostrado diante dos problemas da vida, dos prazeres deste mundo, com a alma doente, com a vida amargurada. Este homem estava prostrado, mas caído, e precisava se levantar de novo à presença do Senhor. Quantas pessoas têm vivido uma vida prostrada, caído, distante do Senhor, com a vida amargurada, desmotivado,
na vida espiritual, sem ânimo de ler a Bíblia, de congregar, um espírito crítico, nada está bom. A pessoa, quando entra em crise espiritual, é desse jeito, ele vem para a igreja, se o louvor demorar um pouquinho, ele começa a reclamar. Se o pastor Fabiano começar a falar muito, esse pastor não vai acabar não, se falar? É tudo, gera um espírito de crítica, porque não tem mais paciência, e começa a apontar os erros, os defeitos dos outros, como forma até de justificar os próprios erros. Não vou lá porque lá tem fulano de tal, eu não vou lá porque lá é assim, assim, assado. Na verdade é tudo desculpa, porque está com a alma ferida, machucada. Pessoa desse jeito, queridos, a alma abatida, falta equilíbrio emocional, perde a paz do interior, perde o controle dos seus sentimentos, tudo torna motivo de explosão e ira. A pessoa fica amargurada. Você já viu uma pessoa amargurada? A palavra amargurada no grego, ela tem um significado, e é até interessante esse significado. Até na terça-feira de manhã, quando a gente estava orando pela família, eu comentei sobre isso. A palavra amargurada no grego, ela tem o significado de cheiro de gambá. Pessoa amargurada é cheiro de gambá. Você já dormiu com uma pessoa que tem cheiro de gambá? Então, a palavra amargurado é isso, cheiro de gambá, uma pessoa que tem amargura na alma, cheiro de ovo podre, cheiro de gambá, ninguém suporta, ninguém aguenta. Ninguém aguenta isso. Discretamente, só vira um pouquinho para o lado e respira um pouquinho fundo assim, vê qual o cheiro que você está sentindo aí. Se você sentir, eu falo com a pessoa, vai tomar um banho, hein? A pessoa, quando está distante do Senhor, quando ela esfria o coração, quando ela não tem mais esse prazer de adorar, ela fica amargurada. E fica com esse cheiro de gambá que ninguém suporta. É ruim de estar próximo, é ruim de estar perto, é ruim de conversar, é ruim de dialogar. Porque a conversa sempre vai dar numa reclamação, numa murmuração. Sempre vai dar num apontar de dedo. É uma pessoa amargurada. Ela perdeu o controle, perdeu o equilíbrio emocional. E isso pega. Se você ficar muito tempo perto, você vai passar a ter cheiro de gambá também. Fala com o irmão, irmão, fica um pouquinho mais longe aí. Fica. Isso pega, queridos. A amargura na alma pega. Você sai de casa, vai para o trabalho amargurado, você vai brigar com um colega do trabalho. Você vai brigar com a pessoa que é o seu subordinado. Por sua vez, ele vai brigar com outro subordinado. E aí eles vão brigar entre si, ele vai voltar para casa. A mulher preparou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, esperando o marido chegar, mas está com o coração amargurado. Quando ele chega e vê aquele bolo, vai falar assim, você está gastando o nosso dinheiro todo. Que coisa é essa? E ela vai pegar aquele bolo, também vai ficar amargurado, porque o cheiro pega, e vai jogar no lixo, também ninguém vai comer esse negócio. E chega a criança, mamãe, cadê o bolo? Sai daqui, menino, que eu também não estou aguentando saber mais de bolo. Dá um tapa na orelha do menino, o menino sai correndo. E ele vai parar lá no cachorro dele. E o cachorro vai sofrer também, porque ele está com cheiro de gambá. E o cachorro depois vai para o gato. E o gato vai aonde? Para o rato. E a ratinha está esperando ele lá toda produzida, o ratinho chegar em casa. Vai ser uma noite maravilhosa. E quando o ratinho chega todo arranhado com o gato, e ela toda produzida, ele chega em casa, imagina, vai vestir uma roupa. Pessoa amargurada atrapalha até a vida sexual do rato. Amargura na alma. Por que está abatido, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Os olhos passam a focar só os problemas. Os olhos passam
a focar só as barreiras, as dificuldades. Os olhos passam a focar somente a impossibilidade. Perde-se a fé, perde-se a esperança. Perde o humor, perde a graça. Perde o diálogo, a comunicação. Perde as bênçãos. E já não mais vem à casa do Senhor, não mais vem à presença do Senhor, não mais tem aquele quarto separado para adorar ao Senhor, não mais tem aquele momento de ler a palavra e sentir a presença do Senhor, não mais tem aquele momento de dobrar o joelho e chorar diante do Senhor. Qual foi a última vez, queridos, que saiu lágrima dos seus olhos na presença do Senhor? Lágrimas de alegria, lágrimas de prazer, de gozo na presença do Senhor. Quando a vida clama para o socorro, a alma está abatida. As pessoas se distanciam de Deus porque deixaram se levar pelas miragens desse mundo. O sexo, o dinheiro, drogas, materialismo, individualismo. Nada disso é capaz de satisfazer o desejo da nossa alma. Sabe por quê? Nós somos criados para louvar a Deus. O que satisfaz o desejo da nossa alma é a presença do Senhor. O que satisfaz o desejo do nosso coração, a alegria do nosso coração, é a presença do Espírito Santo. Só isso pode satisfazer. Nenhum sucesso na vida, já falamos isso várias vezes, vai compensar, querido, o seu fracasso diante de Deus, diante da sua família. Nada disso vai te trazer alegria, nada disso vai te trazer paz. Terceiro lugar, quando a vida clama por Deus, quando há reconhecimento e desejo de buscar socorro em Deus. Houve um reconhecimento daquele homem, versículo 2, quando irei e me verei perante o Senhor? Quando eu vou poder voltar de novo e voltar a adorar ao Senhor? Há um desejo de buscar socorro em Deus, há um desejo de reparar aquela situação, há um desejo de que aquela situação anterior de adoração retornasse, fosse restaurada. O salmista não via a hora deste momento chegasse. Ele estava com esse desejo na alma, com essa sede. E este é o momento mais glorioso da sua vida. O dia que ele pudesse voltar à presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Na verdade, queridos, todo encontro com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante que me aconteceu nessa vida foi o momento do meu encontro com o Senhor Jesus. A coisa mais importante na minha vida foi quando eu abri o meu coração e falei, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. É aí que foi o momento mais importante. Meu casamento foi importante, mas o mais importante foi ter conhecido ao Senhor, porque através do conhecimento do Senhor, Ele salvou toda a minha casa. Não tem algo melhor, queridos. Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida muda. É um divisor de água. Eu posso falar aqui a vida do pastor Fabiano antes de Jesus e depois de Jesus. E é interessante que eu tive uma experiência dessa, que eu encontrei com um amigo que há muito tempo eu não via. E este amigo me conheceu, o Fabiano, daquela época, que eu nem vou falar para vocês como que era. E de repente eu estava com outra pessoa que me conheceu, convertido, já na presença do Senhor. Então, nós estávamos conversando e chega esse amigo. E aí ele começa a lembrar daquela época passada, e o outro olha assim para mim, oh, você fez isso? Mas como que... Mas isso? Não acredito. E foi muito interessante, eu falei, ele estava falando de uma época que eu não tinha conhecido a Deus, que eu não tinha Jesus no meu coração. E foi importante até o momento para até evangelizar a pessoa. Olha, ele sabe como que eu era. Agora ele pode dizer quem eu sou, um com o outro. E foi um momento de testemunho até muito bom. Porque Deus muda a história, queridos. E eu me lembro muito bem, ano de 1992. Foi um culto de inauguração da congregação lá em João Neiva, não tinha igreja. Foi um culto de inauguração. Quem estava naquele culto era a irmã Edmeia Williams. Alguns devem conhecer. E eu me lembro muito bem no texto que ela pregou, Isaías 54:2. Alarga o espaço da tua tenda, o todo da tua habitação, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, e vai haver muita bênção na sua vida. Naquele dia eu aceitei a Jesus. Naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Tudo mudou. Tudo mudou. Foi um divisor de águas. E eu lamentava muito, porque perdi muito tempo da minha vida. Perdi muito tempo.
mas tinha sede e o desejo de reconhecer Deus na minha vida, de pedir socorro ao Senhor. E foi ali que eu aceitei a Jesus. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer é: por que as pessoas hesitam tanto em tomarem uma decisão por Jesus? Por que as pessoas resistem tanto em abrir o seu coração e experimentar desta graça divina? Por que as pessoas colocam tantas barreiras, mesmo precisando de ajuda, de socorro, mesmo vivendo uma vida como estava este homem, clamando a Deus, gritando por socorro? Tem algumas coisas que impedem. Isso aconteceu comigo, possivelmente aconteceu com você também. Primeira coisa é o orgulho. O orgulho é a maior barreira. Ele nos impede de admitir essa necessidade de ajuda. Um coração orgulhoso, cria-se uma barreira, ele fica duro e não abre. Quantas pessoas recusam a pedir ajuda, ou até mesmo diante de um apelo, segura-se por causa do orgulho e não vem à frente. Por causa da posição, por causa da sua vida na sociedade, cria-se um orgulho, até mesmo olha para o crente com desdém por causa do orgulho. Tem uma história que também é uma ilustração. Diz de um homem culto, graduado, um mestrado e doutorado. Então ele chega a um local, na beira de um rio, e tinha que atravessar por outro lado do rio. E chega para o canoeiro, então, e começa a conversar com esse canoeiro para negociar a passagem para o outro lado. E ele chega para ele e fala: honorado Senhor, quanto que eu vou ter que dispor para que o Senhor me transporte deste hemisfério para o outro hemisfério? O homem olhou para ele assim, o canoeiro: o que você está querendo falar? Eu vou falar na sua linguagem para que o Senhor me entenda. Qual o valor que o Senhor me cobra para me levar para a outra margem do rio? Ele falou: ah, bom, agora eu entendi. R$5. Eles entraram na canoa e começaram. E este homem então pergunta para ele: o quanto que o senhor conhece de filosofia? O canoeiro olhou para ele: filo o quê? A única filo é a tia Filó que eu conheço. Aí o homem olha para ele: olha, perdestes 15% da sua vida. E eles continuam, e ele pergunta: o quanto que o senhor conhece de história? História? Aquelas que meu pai contava quando a gente ia dormir. Olha, perdestes 10% da sua vida. O quanto que o senhor conhece de matemática? Bom, eu sei fazer conta de somar, conto nos dedos. Perdestes 10% da sua vida. E eles continuam. Um descuido do canoeiro, a canoa bateu numa pedra e furou, e começou a entrar água. E o canoeiro olha para ele: o quanto que o senhor conhece de nadar? Não sei. Olha, perdeste 100% da sua vida. Queridos, eu quero dizer para você, parece cômico, o quanto que você conhece de Jesus. Eu quero dizer assim: olha, ganhaste 100% da sua vida. Não é o contrário, perdeste 100% da sua vida, porque nesta noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração, quebrar o orgulho e sair daqui conhecendo Jesus 100%. De forma alguma eu quero perguntar a você: você sabe nadar? Porque você vai mergulhar nessa água da vida. E a resposta sua é 100%, nadando, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que nos distancia, nos impede de abrir o coração é o orgulho. A segunda é a culpa. A culpa pode impedir de fazer um compromisso com Jesus. Pode se sentir tão envergonhado e às vezes indigno e não chega até Jesus. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus nesse culto, mas todos os cultos que fazia apelo eu queria ir na frente. Todos os cultos. O irmão até falou: irmão, não precisa mais aceitar Jesus não, você já aceitou. Mas os primeiros cultos, quando eu vinha para a igreja, eu me sentia sujo, eu me sentia indigno de estar, eu me sentia num lugar que parece que não era feito para mim, por causa daquela sujeira do passado, por causa daquelas coisas do passado. Então eu sentia vergonha diante de Deus.
E aí eu vinha todas as vezes na frente porque eu falava, Senhor, eu sou digno disso, mas me aceita, Senhor. E eu aceitava Jesus várias vezes, todos os cultos. Mas há pessoa que há tanta culpa no coração que acha que não tem perdão. Há tanta culpa no coração que acha que Deus não vai perdoar e não vai fazer uma nova criatura. Eu quero dizer para você que Deus te ama do jeito que você é. E se você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, nesta noite mesmo, Ele vai te limpar e vai te restaurar e vai falar, eu te perdoo em Cristo Jesus. Foi assim com aquele menino que saiu de casa. E quando ele voltou sujo, comendo lavagem, aliás, nem lavagem, ele tinha que esperar os porcos comer, para depois ele comer o que sobrava dos porcos. Imagina que vida é essa? E ele chegou desse jeito, com cheiro de gambá, na casa do pai. Mas o pai estava com os braços abertos. E recebeu aquele filho. Eu quero dizer que Deus estava com os braços abertos para você. Não fique com essa culpa. Outra coisa que impede, o medo. O medo evita que os compromissos com Jesus, porque é um preço de decisão. As pessoas têm medo de tomar uma decisão diante de Jesus. O que vai ser da minha vida? O que vai ser daqui para frente? Então eles temem dar sua vida para Jesus e abandonar as coisas aí fora. Pensam que lá fora há liberdade, pelo contrário, lá fora você está numa prisão. Se a gente olhar o texto, este homem estava clamando por Deus, porque ele estava num estado de confinamento, preso, dentro da própria alma, do seu coração. Lá fora é esta prisão, e é uma escravidão. Aqui na presença de Jesus nós temos liberdade. Na presença de Jesus nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos... É com Jesus que nós temos liberdade, não é lá fora. E as pessoas têm medo, porque vão perder a sua liberdade. Isso é um ledo engano. O engano do inferno, do diabo. Liberdade você tem na presença do Senhor Jesus. Outra coisa, preocupação. Se preocupa com o que os outros vão pensar. O que os meus amigos vão pensar? O que os meus familiares vão pensar? E aí não abre o coração e não aceita o Senhor Jesus. Quando eu me converti nessa época, eu também tinha essas coisas. Eu tinha um Fusquinha, eu já falei isso aqui. Fusquinha 69. Aliás, esses dias eu estive na cidade e aquele Fusquinha estava à venda. Eu tirei uma foto aí, Cláudia lá. Falar, Deus é bom, né? Deus é bom. Tinha um Fusquinha 69, cor café com leite, que chamava de burro fugido. E quando eu me converti, para as pessoas não saberem que eu estava na porta da igreja, porque João Neiva é 2 ruas, né? Vou falar baixo aqui para eles não ouvirem lá. É uma cidade de interior, todo mundo conhece todo mundo. Então eu estacionava o Fusquinha lá na pracinha e vinha a pé para entrar na igreja, porque se eu parasse o carro próximo da igreja, eles iam saber que eu estava ali. Vergonha, preocupação, não sabendo que a minha grande vitória estava ali dentro. Não sabendo que a minha grande alegria, o meu prazer, uma vida nova, uma família restaurada estava na presença do Senhor Jesus. Não sabendo que eu fui criado para louvor da glória do Senhor e que o Senhor queria colocar no meu coração um cântico novo de alegria, de paz, de satisfação de estar na presença dEle. E às vezes as pessoas por preocupação fazem isso. Se a gente olhar um exemplo na Bíblia, foi Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Por quê? Ninguém estava vendo, ninguém ia ver ele encontrar com Jesus, mas ele foi, escondido. E ele foi lá e teve um encontro, aí a vida dele foi transformada. Não há, queridos, ninguém que tenha um encontro com Jesus e fique a mesma pessoa. Não há. Deus vai fazer algo novo na sua vida. A outra coisa que impede, que cria barreira, é a dúvida. Eu não quero aceitar porque eu não quero confiar em Deus. Eu já tenho uma religião, nasci nessa religião junto com os meus pais. E aí cria essa dúvida, para que mudar de religião? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus, aquele que veio para nos dar salvação. Aquele que veio para nos garantir uma vida eterna. Isso não há dúvida, isso é bem claro na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, só através de Jesus. A Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador. Não há vários caminhos, só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o caminho. Eu quero fechar agora o último ponto. Quando a vida clama por Deus, quando há grito de misericórdia, versículos 3 e 10, dá um grito de misericórdia. E o teu Deus, onde estás? E o teu Deus, onde estás? E essa pergunta, queridos, ecoa pelo mundo afora, por todos os cantos deste mundo. E ela não quer calar. Onde podemos encontrar Deus e saciar a sede que consome a nossa alma? Aonde você pode encontrar Deus? Talvez você já procurou em vários lugares. Talvez você já fez de tudo para encontrar este Deus e ter realmente a sua alma saciada, uma paz no coração, algo que preencha todo o vazio do seu coração. Talvez você procurou. Houve uma época da minha vida que eu procurei por vários lugares. Vários lugares. Fiz várias coisas, procurando um Deus e não encontrei, só encontrei na pessoa do Senhor Jesus. Vamos parar no Espiritismo. Pensávamos que ali ia ter alguma solução para aquele vazio da nossa alma. Pelo contrário, afundamos mais ainda. A família estava em perigo, estava indo para o buraco. Foi quando Jesus estendeu as mãos à nossa direção, e aí nós fomos salvos. Aí nós encontramos com Deus. Aonde que nós podemos encontrar Deus? Quando nós estamos nessa crise emocional, espiritual, a sensação de que Deus nos abandonou, a sensação de que Deus nos abandonou, que Ele está muito distante, nem está preocupado conosco, com a nossa família, com os nossos problemas. E aí vem essa pergunta: e o teu Deus, onde está? Onde está Deus em tudo isso que está acontecendo? Eu tenho uma ótima notícia para você. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Deus está bem próximo de você. Deus está aí ao seu lado, batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus está aí ao seu lado, e Ele que está falando: eu quero entrar, eu quero fazer morada na sua vida, eu quero acalmar este coração, esta alma, eu quero socorrer este grito de socorro que você está gritando. Meu Deus, a minha alma está perturbada. Ele está aí bem ao seu lado. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, não precisa mais perguntar o endereço de Deus. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, não precisa mais. Salmo 145, 18, ele vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e invocam em verdade. Somente aceitando Jesus, queridos, somente aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador, encontraremos vida abundante nesta terra. Só em Jesus, não há outro, só em Jesus. Como uma planta seca que murcha, seca, o homem também pode chegar a esse ponto. Eu não sei como que está o seu coração, seco, murcho, doente, empobrecido, em colapso, longe da fonte de água viva. Esta é a oportunidade para você saciar a sua sede. Vamos ficar de pé? Esta é uma oportunidade ímpar de tomar uma decisão. Esta é uma oportunidade ímpar de quebrar o orgulho, o medo, a culpa, a preocupação e olhar agora para o alto. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o Senhor Jesus que está te chamando. Olhar para o Senhor Jesus que está ouvindo o seu clamor. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o verei. Esta é a noite para você ver ao Senhor. Esta é a noite de você estar na presença do Senhor. Esta é a noite de você sair daqui 100% sabendo quem é Jesus, o seu Salvador. Eu quero desafiar a você e ser bem objetivo. Você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você.
Onde você estiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Você que quer abrir o seu coração e falar com Deus. Deus, nesta noite eu quero sair daqui com o meu coração saciado. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida e quero profetizar sobre você que as águas do céu, água viva, vai descer sobre você, sobre a sua casa. Eu quero orar com você. Eu também quero orar com você que distanciou do Senhor, que já provou do louvor, da adoração, de uma unção na alma, de momento de estar na presença do Senhor sentindo a sua glória. E parece que isso esfriou, parece que isso apagou, esse amor, essa paixão, esse fragor, parece que esfriou, esse fervor na alma, e você se distanciou do Senhor, você está distante do Senhor. Eu quero orar por você também, você que desviou dos caminhos do Senhor. Esse é o tempo de você retornar à presença do Deus vivo. Eu quero orar com você. Eu desafio você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está sentindo seu coração frio, a oração já não é mais como era antes, o louvor já não é mais como era antes. Estar na presença do Senhor já não é mais como era antes. E você quer voltar ao primeiro amor. Eu desafio você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Hora de quebrar o orgulho, o medo, a preocupação de quem está olhando, de quem está vendo, de quem está me vendo. Mas é hora de vir à presença do Senhor. Quando uma vida clama por Deus, há sede na alma, há desejo de estar na presença do Senhor. Sai do seu lugar e vem à presença do Senhor. Você que quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Esta é uma oportunidade ímpar na sua vida. Fala com a pessoa que está aí ao seu lado, você quer que eu vou com você? Fala com a pessoa que está aí ao seu lado, você quer que eu vou com você? Você quer ajuda? Você precisa de alguém te conduzindo até lá? Porque aqui é estar na presença do Todo Glorioso, o Senhor dos Exércitos. Aqui é lugar de beber de fonte de água viva. Aqui é lugar de saciar a sede. Aqui é lugar de preencher o vazio do coração. Aqui é lugar de acalmar a alma. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de renovo. Aqui é lugar de unção nova. Aqui é lugar de provar da graça do Senhor da forma tal você ainda não provou. Então venha para a presença do Senhor. Ainda há tempo. Nós vamos orar com essas pessoas. Aleluia, nós vamos orar com a Maria e o Gleidson. Eles estão provando de uma água viva. Eles estão provando de algo novo do Senhor. O Gleidson foi visitado na sua própria casa. Deus o visitou lá e ele está abrindo o coração e falando: Senhor, eu não abro mão da tua presença na minha vida. Gleison está falando: Senhor, eu quero ter a minha alma saciada no Senhor. Eu quero matar esta sede. Eu quero ter a tua presença na minha vida. Como jovem, Senhor, eu quero crescer, ó Deus, emocionalmente, espiritualmente, na tua presença. E a Maria, ela está voltando para a presença do Senhor. Um tempo distante, um tempo que esfriou a alma, um tempo que esfriou o coração.
mas agora há um fervor de Deus sobre a vida dela. E ela está voltando aos caminhos do Senhor. Uma senhora. Para Deus não importa a idade. Um jovem e uma senhora. Deus renova, Deus restaura, Deus faz algo novo, Deus traz novo todos os dias. Senhor, nós te louvamos pela tua presença aqui neste lugar. Nós te louvamos porque tu és a nossa fonte de vida. Nós te louvamos porque tu és a nossa fonte de água viva. Nós te louvamos porque em ti nós saciamos a nossa sede. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor mesmo disse: quem beber desta água jamais terá sede. E nós estamos aqui para saciar a sede da nossa alma, Senhor. Aqui estão essas pessoas, a Maria, o Gleidson, Senhor, que veio com o propósito, Deus, de restaurar a vida, ó Deus, no teu altar, de abrir o coração e falar: Senhor Jesus, daqui para frente, a minha vida é outra, porque eu te aceito como Senhor, único, suficiente e Salvador. Derrama de unção nova, derrama de renovo, derrama da tua graça, meu Deus, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós cremos num divisor de águas daqui para frente, em algo especial, sobrenatural acontecendo na vida deles, de um visitar do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe toda a tua igreja, alcança cada um, alcança cada família. Ó Deus, famílias vivendo, Senhor Deus, uma vida fria, ó Deus, sem diálogo, sem comunicação, porque falta o fervor na alma, de amor, ó Deus, de paz. Alguns, ó Deus, angustiados, alguns, Deus, com, ó Deus, angústia na alma. Alguns, meu Pai, com cheiro de gambá. Mas o Senhor é aquele Deus que purifica a nossa alma. O Senhor que purifica o ambiente familiar. E a nossa casa não terá cheiro de gambá, mas terá o aroma de Cristo, o perfume do Senhor Jesus, o perfume do Espírito Santo. É isso que nós vamos inalar na nossa casa. E é isso que nós vamos exalar na nossa casa. O perfume, o bom perfume, o aroma de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crer nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode assentar, queridos. Aos irmãos aí da internet, nós queremos abençoar também. Se teve alguma solicitação de oração, nós vamos estar orando. Deus te abençoe, alcance a sua casa, que você possa saciar essa sede da sua alma em Cristo Jesus. Amém.